Quero compartilhar com vocês o texto do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Ontem, por volta das 8 horas da manhã, um pouquinho mais, houve um grande casamento, que creio que o mundo inteiro acompanhou, o casamento da realeza. Eu achei muito bonito, né? É sempre muito bonito um evento desta natureza, né? A pompa, a maneira como é conduzida, né? Até estava interessado naqueles pastores que dirigiram, né? Foram os 3 pastores, e é uma tradição inglesa que 3 pastores conduzam uma cerimônia daquele porte. Mas depois eu fiquei olhando também, né, sobre todo o casamento e queria saber os comentários que foram e aconteceram. E um dos comentários que eu vi, né, pela internet foi de alguém que diz que o mundo está precisando de um espelho. E neste comentário, essa pessoa fez uma frase dizendo que parece que foi bom porque vimos um detalhe do resgate da família. Aquele contexto mostrando para o mundo todo um casamento tranquilo, normal, queremos acreditar, de 2 pessoas que se amam e que vão formar uma família. Este texto, ele fala de tempos difíceis. De fato, nós estamos atravessando um momento no mundo de tempos difíceis, onde os valores não têm têm recebido a devida atenção, onde nós temos sido, de alguma maneira, pressionados a viver de maneiras que muitas vezes nem acreditamos. Mas porque tanta gente ao mesmo tempo está dizendo que nós devemos viver daquela maneira, então somos conduzidos às vezes naquela direção. E este como o casamento real ontem, onde se mostrou não só a exuberância de um evento nobre, mas também deixou ali configurado, né, o que eles trataram de unidade entre tradição e modernidade, né? E nós podemos então parar um pouquinho agora e exatamente falar sobre isto, que na história humana existiram 2 períodos que nós podemos assim tranquilamente destacar, que o primeiro, o chamado exatamente o período da modernidade, e o segundo, o período da pós-modernidade. E nós podemos dizer assim, que no período da modernidade, ela foi, na verdade, caracterizada por tudo aquilo que era seguro, por tudo aquilo que era sólido, por tudo aquilo que era duradouro. Mas, quando a gente chega, então, durante o período desta
desta modernidade, o que a gente ainda pode destacar é que, durante esse período, as coisas parece que duravam durante muito tempo. Né? E, neste período, também, quando existiam ali as grandes corporações, essas grandes corporações que eram sugeridas no período da modernidade eram grandes corporações que duravam durante muito tempo, eram seguras e sólidas. Os governos estabelecidos na modernidade eram também governos seguros e sólidos, né? E eles duravam muito tempo. E na medida que essa cultura foi passando, foi surgindo uma outra cultura, uma cultura emergente chamada de pós-modernidade, que se deu no período pós-grande Segunda Guerra Mundial. Né? E esta cultura, ela foi surgindo e ela vai emergindo, porque no período da modernidade não é uma cultura, né, que ela ficou e houve um interromper deste momento. E quando entrou no novo momento da pós-modernidade, a pós-modernidade ela vem emergindo e ela não terminou ainda, ela não foi estabelecida ainda, mas ela está em andamento. Mas ela é caracterizada pelo oposto do que ocorria no período da modernidade. Ela é caracterizada pela fragilidade, pela fluidez, pela liquidez. Não é? Tudo no período pós-moderno é líquido. Né? Isso quer dizer, tudo na cultura pós-moderna é frágil. Os relacionamentos são frágeis, as instituições são frágeis, os movimentos sociais são frágeis. E nós estamos vivendo nisso, imersos nessa cultura pós-moderna. E neste momento, não me parece que nós temos, assim, a percepção do que está ocorrendo, mas estes tempos que estamos vivendo são tempos difíceis. São tempos de pressão. Pressão naquilo que é tradicional, pressão naquilo que está vindo para nós e dizendo que não é desse jeito, pressão naquilo que a Bíblia diz que é de um jeito, mas as pessoas estão dizendo que deve funcionar de outra maneira. Então temos forças no mundo dizendo para você a maneira como você deve viver, e a maneira como você deve viver, na verdade, é uma maneira que deve ser reconduzida à palavra de Deus, às instituições sólidas, deixadas por Deus, e essas instituições vão coordenar de novo a vida humana, ou essas instituições, ou esta instituição chamada Palavra de Deus, esta instrução que nos vem, pode então nos reconduzir a um novo momento de solidez e de vida firme e duradoura. Agora, neste período pós-moderno, nós poderíamos dizer que ela está firmada sobre um tripé. O tripé da pluralização, da privatização e da secularização. Olha só. A pluralização diz o quê? Que, na verdade, há muitas ideias, há muitos valores e há muitas crenças. Você segue o que você quiser. Você faz o que você quiser da vida. Ninguém precisa ditar para você o que você deve fazer. Faça o que quiser. É o tripé da pluralização. A privatização, ela vai dizer que as nossas escolhas são soberanas. Eu faço a escolha, cada um tem a sua própria verdade. Eu sigo o que quero e esse é o rumo que eu vou fazer. A secularização o homem, né, aos recintos sagrados. Isso quer dizer, eu encontro Deus somente quando vou à igreja. Eu encontro Deus aonde se fala de Deus.
E eu encontro qualquer tipo de Deus, não precisa ser o Deus verdadeiro. Eu posso ir a qualquer lugar e encontrar o Deus que eu quiser. Este é, então, o que nós podemos dizer do movimento de secularização. Então, a família, ela está nesse fogo cruzado. E ela caminha nesta estrada que é cheia de perigos, cheia de percalços, ouvindo vozes, tendo à sua frente bifurcações morais e éticas, que você pode fazer a escolha que quiser, e a atitude que você quiser tomar, você toma, e as escolhas que você fizer, tendo em pauta o quê? E dependendo da escolha que você fizer, você vai ter uma perda de identidade espiritual. Quando nós não sabemos qual é a nossa identidade espiritual, qualquer caminho vai te servir. Mas quando você sabe que tem uma identidade espiritual na pessoa de Cristo Jesus, onde você sabe que tem a convicção de que Cristo habita o seu coração, onde você sabe que a regra de fé e prática para a sua vida é a palavra de Deus. Então você tem uma norma, você tem um caminho, você tem uma diretriz, você sabe aonde ir. E a sua identidade espiritual é preservada, porque você sabe o que quer. E aí eu quero, então, rapidamente te sugerir, aqui, algumas decisões pela ordem que nós poderíamos tomar para que a família fosse preservada em tempos difíceis. E a primeira colocação que eu quero deixar para você nesta manhã é que em tempos difíceis você deve saber o que vem primeiro e o que vem depois. Em tempos difíceis, coloque Deus acima das pessoas. O texto de Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai a Deus em primeiro lugar. No mundo, nós temos o quê? Deus e coisas. Nós temos Deus, pessoas e coisas. Vivemos numa sociedade que acaba se esquecendo de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Devemos, então, fazer o contrário. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. A família, neste período pós-moderno, ela tem, muitas vezes, valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. E isso tem trazido um grande prejuízo na vida e na família nos tempos de hoje. Nós vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Uma sociedade que se prostra diante do que a Bíblia denomina quando ela fala a respeito de riquezas, de valores, de um Deus que impera sobre isso. E esse Deus se chama Mamon. Que é denominado na palavra de Deus para aquele que impera sobre as riquezas e sobre as coisas. Mas uma segunda colocação, em tempos difíceis, nós devemos também saber que no casamento, por exemplo, o que vem primeiro é o teu marido. O que vem primeiro é a tua esposa. Ou seja, coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. O índice de divórcios no nosso país e no mundo cresce assustadoramente. Enquanto um amigo pastor disse certa vez o seguinte, que enquanto os véus das noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam cada vez mais curtos. Então, um dos grandes erros
e uma família comete é colocar os filhos acima do cônjuge. Muitos casais transferem o sentimento que devem dedicar ao cônjuge para os filhos. E isso fragiliza muito, em muito, a relação conjugal. E ainda, afeta profundamente a vida dos filhos. O maior presente que os pais podem dar aos filhos é o cônjuge, é o marido amar a sua esposa, é a esposa amar o seu marido e os filhos perceberem isso. Nossa, como que o pai e a mãe se gostam. É o exemplo, é o espelho que eles vão ter. Então, o cônjuge, eles têm que estar acima dos filhos. Faça um carinho, dê um presente, faça um elogio ao seu marido, à sua esposa. Isso vai fazer bem aos filhos. Mas em terceiro lugar, nesses tempos difíceis, coloque os filhos acima dos amigos. Muitos pais vivem ocupados demais, correm demais, dedicam tempo demais aos amigos, aos eventos sociais e quase nenhum tempo aos filhos. É muito importante que você pare. A convivência com o filho é o seguinte, vai se tornando tão normal que você, de repente, nem para pensar e para dizer assim, olha, hoje eu vou bater um papo com meu filho, com a minha filha. Hoje eu preciso dar um abraço nele, nela. Hoje eu preciso parar e perguntar como é que está a vida dele, dela. Ontem mesmo, meu filho me pediu uma coisa e eu falei, pai, você pode... Eu não consegui pegar o ônibus, precisava ir a algum lugar e você pode me levar? Eu disse para ele, posso, pode me deixar ali no ponto tal, eu pego o ônibus. E eu falei, bom, tá bom, então eu vou te deixar lá no ponto de ônibus. Eu falei, mas aonde você vai? Vou em tal lugar. E ele, então, eu conheci o lugar e eu disse para ele, aí eu falei, então eu vou te deixar no ponto. Eu passei pelo ponto. Ele falou, pai, mas você não vai me deixar aqui no ponto? Eu falei, não, eu vou te levar lá. Quero bater um papo contigo, né? E fomos conversando no carro, e conversando, e ele trocando ideias. Falei, como é que você está? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Como é que está o andamento? Como é que está, né? Você está bem, né? E a gente foi conversando. Tivemos um longo papo naquela estrada ali. E quando cheguei ao final, eu falei para ele, filho, vamos fazer uma oração? Opa, vamos fazer. Oramos ali no carro, orei junto com ele, pegamos aquele momento e depois deixei lá, na casa de um amigo. Coloque os seus filhos acima dos seus amigos. Porque a máxima que nós já ouvimos por aí é que nenhum sucesso que você possa ter, uma compensação financeira, vai valer o fracasso que você tiver dentro do seu lar. O relacionamento com os seus filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos são o que para nós? Tesouros, não é? Os filhos são tesouros que Deus te entregou. Imagina, para Deus chamar filho de tesouro, a gente tem que dar muito valor para isso, não é? E olhar, será que eu estou sendo legal? Será que eu fiz um elogio hoje para o meu filho? Muito bom que você preste atenção, né? Deixar se levar para educar os filhos, porque isso vale mais do que riquezas materiais. Nosso maior legado para os nossos filhos é o nosso exemplo, né? A nossa amizade com eles, a dedicação a eles, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Mas em tempos difíceis, você pode fazer também uma coisa. Em tempos difíceis, coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Há uma grande tensão entre o urgente e o importante. Nem tudo o que é urgente é importante. Tá? Não poucas vezes a gente sacrifica, assim, vamos dizer, no altar do urgente, aquilo que é importante. É importante o nosso relacionamento com Deus. Né? É importante o nosso relacionamento com a família. É importante o nosso relacionamento com a igreja. São coisas importantes. E às vezes estamos sacrificando isso. E Deus está olhando para isso. Relegamos estes relacionamentos a um plano secundário para correr atrás de coisas que são tão passageiras e que são consumidas rapidamente. Isso tudo é uma grande tolice. A Bíblia ensina a nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma norma e um dizer do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Precisamos, então, investir em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com a família, a fim de que a gente não venha, de alguma maneira, naufragar neste mar de coisas tão difíceis que estão ocorrendo. Que você possa, então, perceber isso. E eu quero, então, terminar dizendo o seguinte. Eu ouvi uma frase ontem que achei muito interessante. E a frase dizia o seguinte: floresça onde Deus te plantar. Achei muito bonita essa frase. Floresça onde Deus te plantar. Comece a florescer primeiro dentro da sua própria casa. Preste atenção no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Preste atenção nas pessoas com quem você convive diariamente dentro da sua casa. E olha para eles cada vez mais com carinho, com amor. Abrace. Nunca perca a oportunidade de abraçar, de dar carinho, de fazer um elogio. Porque isso vai fazer com que você floresça dentro da sua própria casa e isso vai emanar, isso vai ser expandido de uma tal maneira que as pessoas ao redor vão ser contagiadas por aquilo que você é. E na sua casa, o centro da sua vida seja Jesus, o Senhor da sua vida. Resgate este valor de Cristo Jesus. Diga, eu vou continuar vivendo para esse Cristo. A minha identidade é Jesus. Que Jesus seja o centro. E que você possa olhar e dizer, eu quero fazer tudo aquilo que possa agradar ao meu Jesus. Se tem uma coisa maravilhosa que você fez nesta manhã, é vir à igreja. Vir à igreja é algo que as pessoas estão dizendo, não tem, isso é uma coisa de... Muitas pessoas estão dizendo, isso é de somenos importância. Mas que isso seja muito, continue sendo para você que está aqui. Eu tenho certeza que para você é muito importante, porque você não faz o vir à igreja como um compromisso com alguém humano, mas como um compromisso com alguém que é todo-poderoso, que está sobre a sua vida, cuidando de você todos os dias. O texto que lemos diz que nos últimos tempos nós viveremos tempos difíceis. E para viver tempos difíceis, é importante que haja cada momento um retorno à vontade de Deus, à palavra de Deus, para termos cada vez mais famílias fortes, amigos fortes, filhos fortes, maridos fortes, esposas fortes. Nós precisamos resgatar
a cada instante os valores da palavra de Deus. Comece hoje, se você ainda não começou, né? E comece hoje a preservar a sua família cada dia. E comece, e você não precisa ir longe para começar. Você pode começar de dentro da sua casa. Em tempos difíceis, preserve a família, porque em tempos difíceis, o que nós estamos precisando mais do que nunca, nos tempos de hoje, são famílias fortes, e nós podemos fortalecê-las debaixo da base que é Cristo Jesus, debaixo da base que é a palavra de Deus. Vamos deixar que isso tome conta do nosso ser e nós possamos viver intensamente este momento. Que Deus muito te abençoe enquanto família, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, que você possa resgatar esses gloriosos valores da família, assim como nós vimos num belo casamento no dia de ontem, e você possa perseverar vivendo intensamente os valores da sua família e que Deus muito, muito os abençoe. Amém?